Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance nesse dia. Hoje estamos de fato iniciando o livro Atos dos Apóstolos, já no primeiro capítulo, onde o escritor Lucas, ele fala que escreveu um primeiro livro. Nós já mencionamos que esse livro é o livro que traz o seu nome, Evangelho de Lucas, e ele diz de Cristo, onde o próprio Jesus não simplesmente começou a fazer ou fez na questão de cura, sinais, milagres, mas também a ensinar os seus discípulos. Ele até menciona que, por intermédio do Espírito Santo, a própria Bíblia revela que Cristo, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou a evangelizar, a pregar e a ensinar. Até o dia, ele menciona onde Cristo foi elevado às alturas. Ele fala onde temos incontestáveis testemunhas que provam isso. Mas mesmo após a sua ressurreição, ele ainda permanece 40 dias com os discípulos, orientando, comendo com eles, e ainda determinando que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Ele até fala no final do versículo 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Falando agora da ascensão de Jesus, o verso 7 respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam perguntando: vai ser nessa época que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando o Senhor nos conceder o Espírito Santo? O verso 8 ele diz: mas, isso é o mais importante do que saber épocas ou tempos ou quando Jesus voltará, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então essa é a promessa de ser batizados com o Espírito Santo, para poder proclamar, para poder pregar. Até falei, quando fizemos a introdução sobre o livro de Atos, que a igreja ela sai de uma igreja isolada, quem sabe uma comunidade simples em Israel, para uma igreja internacional, onde alcança todo o mundo habitado da época. O verso 10 ainda diz que, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, ou dois anjos, vestidos de branco, eles se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, ele aqui reafirma a promessa que Jesus ele sobe, tem um trabalho, tem um ministério no santuário celestial, mas que voltará para resgatar a sua igreja. E fechando aqui as considerações do capítulo 1 do livro de Atos, verso 14 diz que todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, a família de Jesus, seus irmãos, Maria e os outros, até chega a dizer que era um grupo de aproximadamente 120 pessoas reunidos. Jesus chama os 12, depois 70 discípulos, 120, a igreja ela avança. Apesar de que havia mais ainda na ascensão de Cristo, ele chega a mencionar 500 e poucos irmãos, mas aqui em unanimidade, em oração, em comunhão, confessando os seus pecados, buscando pelo arrependimento para receber a unção do Espírito de Deus para proclamar, para pregar a palavra de Deus. Que assim seja em nossas vidas, ao buscar a compreensão da palavra de Deus, não simplesmente por estudar, mas aplicá-la e assim viver uma vida plena na presença do Senhor.